Boa noite aos meus colegas aqui no palco. Uma honra, uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Já vou começar fazendo minha audiodescrição, então, seguindo os meus colegas. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, estou vestindo um blazer e uma calça brancas, tenho cabelo enrolado, médio, bem crespo. Bom, eu quero começar, Liviana, agradecendo o seu convite, uma honra fazer parte, do projeto Ética Imortal. Eu sou apresentadora do Jornal da Tarde, da TV Cultura, e hoje nós temos um bom desafio aqui, no debate da ética, e a minha introdução é justamente nesse sentido de nos fazer envolver por esse tema, e aí eu passo a palavra ao Merval. Bom, nós vivemos tempos complexos nos quais, em diversos momentos, a ética foi abandonada. E uma pesquisa mundial da agência Reuters diz que 47% da população no Brasil evita consumir notícias, prefere a distância das informações. Isso mostra descrença nas instituições e, assim, a lógica da impunidade fala muito mais alto. Não se informar, ficar em silêncio diante do previsível grito dos maus, como preconizou Martin Luther King, pode nos conduzir a um caminho extremamente ruim, caminho de complicações certas pela frente, de esgarçamento acentuado das instituições democráticas e da lamentável perda da credibilidade, tão fundamental. Bom, por isso, ao começar a caminhada de celebração dos primeiros 10 anos da Fundação, que serão celebrados no próximo mês de julho, eu cumprimento o ENAC por essa iniciativa tão relevante que nos reúne aqui hoje, trazendo ao debate público esse tema vital, de braços dados com a centenária Academia Brasileira de Letras e em parceria com a TV Cultura, que vai veicular todo o conteúdo que será feito aqui, dando ainda mais alcance e visibilidade, fazendo com que esse grito reverbere muito mais e chegue muito mais longe. Bom, ética e jornalismo, vamos debater hoje. Teremos ética e educação, economia, diplomacia, justiça, história, inteligência artificial, diversidade, ciência. Temos muitos e muitos assuntos para debater. E a ética deve ser a base de tudo, deve ser referência fundamental, elementar, na tomada de todas as decisões. Então, quem sabe, é o nosso objetivo hoje fazer com que essas reflexões daqui do nosso encontro possam refletir e repercutir muito mais com aqueles que vão nos acompanhar. Nós começamos essa caminhada com o Merval Pereira, que é jornalista, comentarista da Globo News, Liviano já adiantou, da CBN também, colunista do jornal O Globo, presidente da Academia Brasileira de Letras, responsável por um processo de crescimento, também de abertura e modernização da academia, liderando a vinda de grandes nomes do humanismo e da intelectualidade. E eu cito alguns: Fernanda Montenegro, Lilia Schwartz e o Gilberto Gil, além de Ailton Krenak. O Merval Pereira recolocou a ABL na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, depois de um longo período de ausência. Então, hoje nós teremos a honra e o privilégio de ouvir o imortal Merval Pereira. Antes de passar a palavra ao Merval, eu já deixo aqui um recado. Vocês receberam um material que vocês podem preencher com perguntas que, logo mais, ao final, nós vamos selecionar e passar algumas para o Merval Pereira responder. Então, iniciando, Merval, eu coloco aqui uma consideração da sua fala, uma pergunta. Em 2025, o jornalismo completará 30 anos no Brasil, o jornalismo digital completará 30 anos no Brasil, e isso certamente determinou um redesenho, uma nova dinâmica, um novo jeito de fazer, um novo jeito de se trabalhar nas redações. A notícia é on time, o olhar para o furo de reportagem, o olhar para a rapidez do jornalismo fica muito mais aguçado, e a questão também do interesse público muito mais voltado para as questões
de escândalos privados, questões mais particulares. E aí eu te pergunto, até onde o jornalista pode entrar na privacidade das pessoas? No plano ético, qual é o balanço e os ensinamentos, na sua visão, dessas 3 décadas de jornalismo digital? Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. Antes de responder, eu queria fazer alguns comentários sobre esse tema de ética, que eu estava conversando com o Roberto, que nunca esteve tão atual quanto agora, né? Voltamos a ter um debate no país sobre ética, comportamento das autoridades, comportamento das instituições, e esse é um bom sinal, por um lado, mas representa um retrocesso, porque essas discussões que nós já tivemos, que nós tivemos agora, estamos tendo agora, já tivemos muitos anos atrás, e voltamos todos a estaca zero. Estamos começando de novo o combate à falta de ética, o combate à corrupção, que parece que é uma coisa que não termina nunca, né? A ética, eu estava lembrando agora, em 91, fiz um curso em Stanford, que era só para jornalistas eu era editor-chefe do Globo, era um jornalista do nível, na carreira mais adiantado. E éramos vários estrangeiros, eu era o único brasileiro, e tinham vários americanos também. E você tinha que estudar qualquer coisa que não fosse jornalismo. Tinha que se especializar em alguma coisa. Eu fiz uma especialização em política internacional. E uma das matérias que eu escolhi para fazer era ética. Só que a ética era do grupo do curso de jornalismo. Então, eu não podia fazer. E eu descobri, então, que no curso de filosofia havia uma cadeira sobre ética, que era a mesma cadeira do jornalismo, só que você entrava por outra porta, né? E foi aí por isso que eu consegui debater, estudar ética. E foi bom até porque é um exemplo de como a ética é um tema que abrange quase todos os comportamentos humanos, né? Praticamente todos os comportamentos humanos, e especialmente a filosofia. Obrigada, Merval. Interessante te ouvir reforçar sobre o online e o digital, ainda estarem muito nesse processo de transformação e de adaptação, né? Apesar da gente estar lidando com isso há bastante tempo, essas ferramentas utilizadas da maneira como a gente entende que deve ser a mais ética e a melhor possível para todos os agentes, ainda vive um processo de adaptação, né, no mundo todo. Bom, a gente pode explorar mais esse assunto do online, do digital, nas perguntas que vocês enviarem, e eu repasso daqui a pouco, mas para a gente falar de outras questões, eu te coloco mais um assunto, Merval. Alguns chamam a imprensa de quarto poder, e outros se referem ao Ministério Público dessa mesma maneira. E volta e meia surge a discussão sobre o controle da mídia, né, de forma muito frequente. Então, eu te pergunto, qual é a sua avaliação sobre essas referências em relação à imprensa e em relação ao Ministério Público sobre o controle da mídia, se é possível instituir algum tipo de controle, realmente, e se você entende que é possível, quais seriam essas formas? Olha, o jornalismo impresso já tem normas para todos os gostos, não necessita mais de nada. Você tem muitas legislações e muitos obstáculos, e muitos deles até exagerados, mas acho que é bom estabelecer limites e tal, para publicações. E tem a justiça, quando você
alguma pessoa se sente atacada, é muito mais fácil você processar um jornalista ou um jornal do que processar um blogueiro ou uma empresa de mídia digital. Porque essa legislação do impresso não existe para a mídia digital até o momento. É o que está sendo discutido. E é isso que precisa fazer. Mas o jornalismo impresso, o jornalismo tradicional, não necessita de mais contenções. O que existe na lei brasileira é mais do que suficiente para organizar. As eleições, por exemplo, há legislações específicas para os jornais impressos que não atingem a mídia digital. Ótimo. Vamos para outra pergunta, então. Em 2014, a Lava Jato expôs um caldeirão de corrupção. E, da mesma forma, surgiu o que se chamou de Vaza Jato. A divulgação dessas informações gerou consequências do ponto de vista político, social, também do ponto de vista econômico. Então, qual é a sua avaliação ética a respeito disso, desse divulgar de informações nesse contexto? E se a gente for pensar, por exemplo, em outras esferas, a divulgação de informações referentes a um sequestro, a divulgação de informações referentes a algo muito privado, aquilo que deveria ser mantido durante algum tempo nesse ambiente mais privado. O Brasil precisa de um código de ética para jornalistas, por exemplo? Olha, todo jornal sério tem um código de ética próprio. Não é necessário e nem é bom que haja um código de ética único para todos. Você tem que ter a legislação comum, que que nós todos nos submetemos, e a partir daí a credibilidade do jornal que você lê, que você compra, fica de acordo com o seu leitor. Se você começar a fazer um jornalismo que distorce informação, que conta mentira, então você vai perder seus leitores. Não tem como. Essa censura tem que vir do leitor, né? E não de um órgão oficial ou de coisa nenhuma. Se tiver a justiça, se for preciso a justiça entrar em campo, entra pelas calúnias, difamação, toda essa legislação que todos nós conhecemos, né? Então, eu acho que não há necessidade, inclusive porque todos já têm um código de ética para seu funcionamento interno. Eu queria, só para começar, trazer uma pergunta. O Merival já falou bastante sobre o universo político, né, em relação à cobertura jornalística e à ética pretendida, aquela que a gente deve almejar para colocar em prática todo dia e fazer o trabalho que a gente se dispõe a fazer. Mas, de maneira geral, agora que a gente está começando uma campanha não municipal, o que você espera para essa corrida em relação à ética, quando eu falo de todos os agentes? Partidos, candidatos, campanhas, e como conseguir efetivamente cobrar um comportamento ético de todos eles? Olha, antes de responder essa pergunta, eu queria falar que eu não abordei a questão da Vaza Jato e do caso atual, né? E aí eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais sobre esse tema. Muita gente diz que não há nenhum ponto de comparação entre o que aconteceu na Lava Jato e o que está acontecendo hoje no combate à fake news e todos esses inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes
se embarcou como o único relator de tudo quanto é coisa lá. Eu acho que há algumas coisas que a gente pode levar em conta. É claro que as duas situações são diferentes, mas há pontos de semelhança que são fundamentais para a gente discutir. Por exemplo, o fato do ministro Alexandre de Moraes presidir ao mesmo tempo o TSE e o STF e ser o relator de vários inquéritos, isso é um abuso de poder. Isso é um abuso de poder que devia ter sido parado no exato momento em que se decidiu fazer o inquérito sobre as fake news. E se o relator desse inquérito tivesse sido sorteado, como deveria ter sido, e o relator fosse outro, o sorteado fosse outro ministro, que não o Alexandre de Moraes, esse problema todo estava resolvido. Bom, obrigada por enquanto pela resposta. A gente volta Tá bom. no próximo bloco, retoma esse assunto e traremos mais discussão sobre ética e jornalismo. Estamos de volta com o Merval Pereira nessa discussão importantíssima sobre ética e jornalismo. E o Liviano faz a próxima pergunta. Merval, a Joyce fez uma indagação sobre essa questão que alguns chamam a imprensa de quarto poder, alguns fazem essa referência, Ministério Público como quarto poder, mas o ponto que eu queria colocar é o seguinte: muitas vezes estabelece uma relação entre o jornalista e o promotor, o jornalista e o procurador. Muitas vezes o promotor, o procurador, ele alimenta o jornalista de informações. E muitas vezes ocorre o inverso. Às vezes o promotor alimenta. Existe essa reciprocidade. A minha pergunta é a seguinte: dentro do campo da ética, né, o que você entende que é aceitável nesta relação entre o membro do Ministério Público e o jornalista para que se possa considerar algo razoável, para que não possamos enxergar aí uma relação incestuosa? O que é admissível nessa interação entre o jornalista e o membro do Ministério Público? Até que ponto essa interação ela pode acontecer de uma maneira boa, positiva e razoável, na sua visão? Olha, Roberto, essa relação é uma relação delicada e muitas vezes cria problemas, né? Por exemplo, aí depende do jornalista e do procurador e do promotor, né? Porque muitas vezes, se um promotor, se um procurador quer prejudicar alguém, quer perseguir alguém, ele pode dar uma informação truncada para um jornalista e, a partir da publicação dessa informação truncada, você já criou um problema danado na vida dessa pessoa, né? E isso acontece com frequência maior do que deveria. Ao mesmo tempo, se a intenção é boa, se levantar um caso que está sendo protegido por lobbies, por influências acima do procurador e tal, e ele revelar
para um jornalista algum detalhe de um processo que torne esse processo imune a essas pressões lobísticas e essas pressões políticas. Então, eu acho isso. Eu acho que essa questão de ser quarto poder é uma maneira de dizer que são instituições importantes, né? E o jornalismo nasceu para defender as minorias contra o absolutismo dos reis, dos imperadores e tal. Então, a função básica do jornalismo é fiscalizar as autoridades. É uma função inegável do jornalismo. Então, realmente, o jornalismo é um instrumento da sociedade numa democracia. E é por isso que as ditaduras não têm jornalismo, porque, senão, todos os seus erros... Imagina o Maduro com imprensa livre. Não existia um dia, né? Então, eu acho que essa ligação do jornalismo com o poder judiciário, que é meio tradicional, em todos os países. O Wikileaks é um exemplo disso, né? É uma consequência natural do objetivo dessas profissões, que é defender a sociedade. Agora vamos às perguntas interessantes que chegam da plateia. A primeira é do Jefferson Borges. Ele diz o seguinte: considerando os desafios éticos contemporâneos e a crescente complexidade das relações humanas, qual é o papel da literatura em promover uma reflexão profunda sobre os valores e os princípios que moldam a sociedade atual? A literatura sempre foi, historicamente, o espelho da sociedade, de recortes da sociedade. Você não encontra nenhum livro, por pior que o livro seja, que não tenha alguma definição, alguma coisa que não o toque. Não existe isso, porque toda pessoa que procura um livro, dependendo do tema que ela escolha, ela está precisando, naquele momento, de um livro de autoajuda ou de um livro sobre política e assim por diante. A qualidade do livro é uma discussão à parte. Quer dizer, na Academia Brasileira de Letras, por exemplo, qualquer pessoa pode ser candidata, desde que tenha escrito um livro de qualidade literária. E aí tem uma limitação que já indica qual é o nível dessa literatura. Agora, o livro, de maneira geral, é uma maneira, o romance, um livro policial, tal, de você se encontrar consigo mesmo, de você ter um tempo de reflexão sobre o que está escrito, sobre o episódio que aconteceu, fazer ligações com sua vida, com a vida de quem você conhece. Então, a literatura é isso. A literatura não acaba, nunca acabará. Até eu acho que o livro não acabará, porque muita gente hoje lê livro no Kindle, né? Na internet, no tablet, mas eu acho que o livro, como formato, é uma coisa que não vai ser superada, não, porque é realmente muito bom de pegar, né? De ficar com você lendo sozinho, pensando na vida. Acho que o livro não acaba, não. A Maria Regina
quer saber como o financiamento político pode afetar a independência editorial dos meios de comunicação. Olha, não existe isso, porque o financiamento político é um dinheirão realmente, mas eles não tentam comprar os jornais, quer dizer, estou brincando, mas é um problema sério. Nos grandes centros, esse problema não existe, né? Agora, é claro que no interior do país, em cidades menores, é claro que pode haver compra de veículos para direcionar o noticiário. Isso acontece mesmo. Mas isso o TSE tem poder de polícia para fechar impedir, fechar essa brecha, impedir que isso aconteça. Eu acho que é um problema maior no interior do país e nas cidades menores, porque os grandes grupos de comunicação não têm essa necessidade e nem estão à venda, né, dessa maneira. Então, eu acho que é possível que haja, nas eleições, particularmente, casos de uso indevido do órgão de imprensa e isso o TSE resolve. Merval, são muitas perguntas chegando. Nós vamos fazer algumas aqui por conta do tempo, não poderemos fazer todas, mas nós vamos encaminhar todas as que chegarem para o Merval responder depois. Vamos seguir com a pergunta da Rita Biazon. Ela diz o seguinte: de que forma a ética jornalística deve orientar a cobertura de campanhas eleitorais para garantir equidade? Esse é um debate que nós temos sempre nos jornais. É evidente que é um ponto crucial. Na televisão, essa equidade é feita por minutagem, né? É uma coisa muito objetiva. Por exemplo, na Globo News nós vamos ter debates individuais. Os candidatos vão ser sabatinados pelos jornalistas. E todos terão um programa para eles, do mesmo tamanho, no mesmo horário, né? Não todos os candidatos, que existem dezenas de candidatos aqui em São Paulo, por exemplo, tem dezenas. Os 4, 5 principais, né, de acordo com as pesquisas eleitorais, os mais populares, né? E no Rio a mesma coisa, 4 candidatos. Então, essa é uma maneira de você garantir a equidade, né? Outro exemplo, os candidatos que não têm votação, por enquanto, para estar nos debates, eles são entrevistados durante a semana no noticiário local. Então, todos aparecem e também com controle de tempo para todo mundo. E nos jornais, a gente procura também medir o espaço, e um dia pode ser um mais destacado, mas no outro dia será o outro, porque não dá para você fazer todo dia o mesmo tamanho para cada candidato, que aí vai ficar uma chatice, né? E os fatos também vão acontecendo. Então, mas a ideia de que é preciso dar equivalência para todos os candidatos, eu acho que é uma ideia já afirmada. O Aaron Zimmermann diz que, ele pergunta, né, a qualidade da classe política vem diminuindo ao longo do tempo? E, em caso positivo, o que pode ser feito para alterar esse quadro? Olha, o doutor Ulisses Guimarães, um grande político brasileiro, presidente do MDB, grande
lutador contra a ditadura militar, quando faziam uma crítica à qualidade do Congresso, ele dizia: não gostou não? Espera o próximo. E ele, infelizmente, tem razão. Vem piorando a cada mandato, a cada legislatura. O Senado, por exemplo, era uma casa que só grandes políticos alcançavam. Políticos medianos, políticos normais, nem pensavam em ser senador. Senador era uma coisa assim para grandes políticos. Então, hoje em dia, a gente sabe quem é senador, né? Romário é senador reeleito. Quer dizer, vai ficar 16 anos como senador. Aí é uma prova de que mudou muito o critério, né? O Cajuru é senador. Então, é uma prova de que realmente o nível caiu muito e tem a ver com essa questão das mídias digitais. Tem a ver. Os próprios políticos foram culpados por isso, porque os partidos começaram a fazer, lá atrás, a buscar candidatos populares. Então, começaram a pegar jornalistas, radialistas, na televisão, para serem candidatos, todos famosos, da Atena, né? Tipo da Atena. E isso foi indo e virou realmente o critério para escolher um candidato, deixou de ser o critério da qualidade para ser o critério do engajamento nas redes sociais e tal. Por quê? Porque os partidos ganham mais fundo eleitoral se tiverem mais deputados, senadores eleitos. Então, interessa a eles ter mais políticos populares na sua caderneta. Isso mudou muito e realmente está pior. Agora, também a gente não pode achar que está pior. Por quê? Nós é que votamos neles. Não tem como a gente fugir dessa verdade, né? A gente é que votou neles. Então, a gente é que tem que melhorar. E o que faz para melhorar? Não, você tem que melhorar a qualidade do país como um todo, da educação do país, você tem que melhorar a ética dos eleitores, os eleitores entenderem que não adianta ele votar num sujeito que deu uma coisa para ele, porque ele não vai ter as coisas mais importantes, que não são imediatas, mas são fundamentos para um futuro do seu filho, futuro do seu neto. E isso é uma questão que a gente só vai superar isso com educação e não tem outro jeito, não, com o tempo. Bom, a lista de perguntas só cresce por aqui, mas a gente continua no próximo bloco com mais debate sobre ética e jornalismo com o Merval Pereira. Voltamos com o programa Ética Imortal e a discussão de hoje é sobre ética e jornalismo. Paulo Moraes, sua próxima pergunta. Ok. Merval, eu queria só voltar para o começo, quando você fala das mídias digitais e o jornalismo tem andado muito por aí, não tem outro caminho, esse é uma necessidade, as pessoas buscam os canais digitais para receber notícia. Essa ansiedade por quem coloca a notícia primeiro, você, na sua visão, você não acha que tem contribuído, inclusive, para a imprecisão de informações, inclusive, às vezes, com informações não tão precisas com relação aos fatos?
E como é que a gente faz para mitigar isso, para que a gente tenha uma notícia, uma informação ainda com toda a velocidade que as mídias digitais exigem, com qualidade e precisão de dados e informação? Olha, eu acho que sim, eu acho que esse imediatismo prejudica, em boa medida, porque você ganha em rapidez, mas perde em checagem, né, e confirmação da notícia. Os jornais mais preocupados com isso, eu falo pelo Globo e os outros órgãos do Grupo Globo, procuram ter uma cautela maior do que os que soltam notícias sem nenhuma comprovação. A gente, às vezes, deixa de dar a notícia imediatamente com esse objetivo, mas nem sempre, né? Acho que os jornais, todos os jornais online, têm muitos problemas de redação, de português, erros que precisam ser resolvidos. Eu acho que vai acabar. Essa, eu acho que vai ser uma das coisas boas da inteligência artificial, porque muitas vezes você escreve errado, correndo, e não corrige e tal, e vai. A inteligência artificial vai corrigir isso em décimos de segundo, né? Coisa que você humanamente não consegue fazer. Então, acho que isso vai resolver. Volto a dizer, é mais difícil acontecer em organizações jornalísticas profissionais do que com o blogueiro, com o youtuber que quer ganhar likes e imediatamente. Tal. Mas é um problema, você tem toda a razão. Liviano. Herval, existe um debate pendente de ser equacionado, que é o chamado PL das fake news, né? Alguns defendem essa criminalização, outros dizem que nós estamos diante de um projeto que representa uma forma de censura, né? Na sua opinião, qual você acha que deve ser o melhor encaminhamento em relação a isso? Porque nós temos uma difusão fácil de mentiras, não é? Como lidar com essa questão, do ponto de vista ético? Essa é mais uma dessas coisas que a gente fala só com a educação. Porque você veja, nos Estados Unidos não existe isso. Eles soltam fake news à vontade, não tem legislação, não tem coisa nenhuma. Países como o Brasil, que ainda estão se desenvolvendo, que ainda estão em busca de uma estabilidade institucional, sofrem mais com essas fake news, com deturpações de informações e tal. Então, a gente tem que tratar isso, neste momento que nós estamos vivendo, com mais cuidado, com mais controle do que em países desenvolvidos que já têm uma estrutura própria e uma educação da sociedade que facilita o combate às fake news. Eu acho que tem que ter um controle e uma punição para fake news, como tinha, antes de ter jornalismo digital, tinha a imprensa marrom. A imprensa marrom era isso, os tabloides populares que mentiam, faziam loucuras. Então é isso, a gente vai progredindo, nós vamos progredindo os jornais. Você veja, no Japão, os jornais populares usam um certo número de diagramas. O Asahi Shimbun, que é o melhor jornal deles, usa 3 vezes mais. É a mesma coisa dos jornais populares. Os jornais populares têm uma linguagem
uma abordagem, tá? Que é uma pessoa mais preparada, tal, rejeita, não leva a sério, tal. Então isso acontece. Isso não tem a mesma coisa do digital. Mas como a gente não tem lei que combata o digital, então a justiça não tem essa rapidez toda para punir quem divulgou notícia falsa. Você tem que ter uma legislação diferente para tentar dificultar isso, né? Porque acabar você não consegue. Bom, o Paulo Godoy ele traz uma informação que eu citei aqui no começo, na abertura, de que 47% dos brasileiros não acompanham a vida política e os assuntos de governo. E aí ele pergunta o seguinte: isso não se dá pela forma como o povo brasileiro é representado politicamente? E se não somos bem representados, como dizer que o Brasil é um regime democrático? Não está aí um fator fundamental dos problemas históricos e crônicos que vivemos e que estão se tornando insustentáveis? Não, dizer que não é uma democracia, não. Democracia é um governo do povo. O que não é democrático é a desigualdade de renda, de distribuição de renda. Tudo isso são coisas que nós temos que aperfeiçoar, nós temos que melhorar, em busca de termos uma sociedade com mais noção dos seus direitos e também dos seus deveres, e que compreenda melhor o que é o Congresso. O Mauro Canzian pergunta: como o senhor vê o futuro do jornalismo profissional e, consequentemente, da ética jornalística, no momento em que a internet e as redes sociais dão voz e credibilidade aos chamados influenciadores digitais sem qualquer controle? Será possível uma manutenção do jornalismo profissional e ético sem um código regulador? O futuro do jornalismo, eu não acredito que seja esse futuro dos comunicadores e dos youtubers e coisas desse tipo. Porque, claro que sempre haverá youtubers, sempre haverá blogueiros, mas eu acredito que o tempo fará com que eles se aperfeiçoem, que continuem trabalhando atrás de notícias, porque se o sujeito for atrás só de dinheiro, e se for um sujeito de má intenção, não adianta. Ele vai usar aquele dom que ele tem de ser um bom blogueiro, um bom youtuber e tal, para tomar decisões erradas, inventar coisa. Isso aí não adianta. Agora, é claro que isso fará parte para sempre do jornalismo, o youtuber. Agora, acho que vai chegar um momento, assim como os jornais da imprensa marrom foram sendo abandonados, que os blogueiros, youtubers que vivem de mentiras e falsidades também vão acabar perdendo sua capacidade de influir. Mais uma pergunta sobre o ofício do jornalista, né? É do Mauro Friesman. Ele diz: como o jornalista profissional pode combater as narrativas ideológicas sem ser acusado de distorcer os fatos, sendo, segundo ele, que as narrativas é que são as verdadeiras distorções criadas para confundir o grande público? É exatamente isso. A gente tem que, ao mesmo tempo que a gente tem que aperfeiçoar o nosso jornalismo profissional, que no fundo, se vocês prestarem atenção nas redes sociais, as notícias todas são, a origem delas, ou é boato, fofoca e tal, ou é a imprensa profissional. Porque a maioria desses blogueiros não tem nem condições de apurar bem, porque eles não têm equipes, não têm
nenhuma estrutura. E os jornalistas, o jornalismo profissional tem uma estrutura muito grande, que já foi muito maior, mas as crises econômicas diversas obrigaram a um enxugamento, mas, ainda assim, muito maior e mais organizada, mais estruturada do que os blogueiros que existem por aí. Então, eu acho que a condição para isso mudar é exatamente isso, é a nossa educação, é a nossa sociedade, é a nossa melhoria de condições de vida das pessoas, que vão acabar entendendo que elas estão sendo usadas por esses aventureiros. E uma última pergunta, porque nós não temos mais muito tempo, mas nós vamos encaminhar todas as outras, como eu falei antes. Então, para a gente concluir, o Sérgio Alves pergunta quais são as responsabilidades éticas do jornalista ao cobrir escândalos políticos. E aqui eu creio que ele está diferenciando o veículo do jornalista. Para começar, assim, o jornalismo profissional mudou muito, evoluiu muito nos últimos anos. Então, a ideia de que um jornalista individualmente possa usar o jornal para fazer alguma coisa pessoal é cada vez menor a chance disso acontecer. O Diário Carioca foi um jornal que começou a revolução gráfica e de estilo de jornais, trazendo técnicas dos Estados Unidos. Agora, o Diário Carioca ficou famoso porque cobriu durante dias e dias o Gavião da Mesbla. No Rio de Janeiro tinha uma loja Mesbla, que era a grande loja era um shopping center, né? Vendia de tudo. E era no centro da cidade. E aí o Diário Carioca descobriu que tinha um gavião no relógio da Mesbla que comia os pombos e levava para lá. Tal. Então, houve uma época em que o Rio de Janeiro todo ficava olhando para o céu, procurando o gavião, olhava a torre da Mesbla e tal. E, no final das contas, não tinha gavião nenhum, não tinha coisa nenhuma. Era só uma maneira de chamar a atenção do leitor. Hoje em dia, isso seria impossível fazer. Ninguém imagina fazer isso, né? Então, sem dúvida. Merval, muito obrigada. Foi muito bom ouvi-lo. Obrigada por nos conduzir nesse pensamento sobre ética e jornalismo. Antes de passar a palavra para o Liviano, quero só adiantar que no próximo dia 30 de setembro nós teremos a segunda conferência do projeto Ética Imortal, com o Antônio Carlos Sequim, secretário-geral da ABL. Depois, sobre ética e educação. Em 28 de outubro, Ética e Economia, com Eduardo Gianetti, e 25 de novembro, com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. Então, estão todos convidados, nós esperamos vocês. Liviano. Muito bem. Foi uma grande alegria, uma grande honra ter vocês aqui. E quero dizer que esse conteúdo todo está sendo captado, será editado, será veiculado pela TV Cultura. É uma grande honra, uma grande alegria ter essa parceria com a TV Cultura. A Joyce Ribeiro é brilhante jornalista na TV Cultura e, num segundo momento, outras pessoas poderão ter acesso a esse conteúdo pela TV Cultura. E agora, terminado essa conferência magnífica do Merval, na verdade, esse debate em que todos puderam também fazer perguntas, as que não foram respondidas vão ser encaminhadas ao Merval. Nós vamos ter um segundo momento, vocês colocaram os seus nomes, os seus dados, vamos ter uma urna, que eu peço que vocês nos ajudem a trazer até aqui esta urna. Nós vamos sortear livros que nós adquirimos para... O Merval vai autografar livros de autoria do Merval, então nós vamos sortear esses livros para quem esteve hoje aqui nessa primeira conferência do projeto Ética Imortal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e todas vocês. Uma grande honra
Queremos todos vocês presentes na segunda conferência, 30 de setembro, 19 horas, Antônio Carlos Sequim, Ética e Educação. Queremos vocês em todas as conferências, 28 de outubro, 25 de novembro. Queremos vocês conosco nessa jornada para resgatar a importância da ética. Merval, foi uma grande honra, uma grande alegria ter você. Muito obrigado. E ter a Academia Brasileira de Letras conosco nessa jornada é um grande privilégio. Obrigado.